Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ficar de pé. E vamos abrir a nossa Bíblia na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Só 2 versículos, queridos. Somente 2 versículos. Romanos, em vez de ser NVI, tem como botar... oh meu Deus, Almeida atualizada, Almeida, pode ser essa aí, pode ser a versão transformadora, pode ser. Mas depois bota para mim Almeida corrigida, Almeida fiel corrigida, também tem aí. Corrigida e fiel, isso aí, corrigida e fiel, amém. Vamos lá, queridos, você pode estar lendo aí, eu vou estar lendo, mas você pode estar acompanhando a sua Bíblia aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, amado Pai Celestial, Paizinho querido, Deus eterno, poderoso Deus. Senhor, como nós nos alegramos de estarmos aqui, Deus, reunidos como família de Deus. Embora, Senhor Deus, não temos um laço sanguíneo, terreno, físico, mas nós temos um laço sanguíneo espiritual com Cristo Jesus, porque todos que aqui estamos, fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus, e fomos enxertados em Cristo, para sermos uma nova criatura, e para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável é a Tua vontade. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, os nossos corações, que o Senhor esteja falando aos nossos corações de uma forma extraordinária, espetacular, impactante, transformadora, para que saiamos daqui transformados, esperançados, ó Deus, acerca das verdades espirituais e da Tua vontade com a nossa vida. Que a cada vida que aqui se encontra, Senhor, seja abundantemente abençoado por Ti. É o que nós te pedimos, já agradecendo no nome santo e precioso do nosso amado Jesus. Amém, amém, amém. Podem assentar, queridos. Queridos, esse tema, ele veio inspirado num acontecimento que ocorreu com Amanda e com Alberto, na perda da filhinha de quase 2 anos. Ela ia fazer 2 anos, acho que no mês que vem, né? Dia 5, né? E a filhinha desse casal que nós amamos tanto, que não está mais conosco, mas agora está morando em Partido Félix, veio a falecer. Muito rapidamente, ela ficou enferma, resfriado, levaram no hospital, mas infelizmente ela veio a óbito, e nós estivemos lá ontem, no enterro, e a gente olha para aquela mãe, sem entender, desesperada. A gente não tem palavras, não existe palavras, humanamente falando, de consolo, que possa sequer entrar na mente dela. Mas eu pude abraçar a Amanda, eu pude liberar para ela uma palavra. Eu acredito que ela entendeu, ela compreendeu. E eu espero que com isso, Deus esteja falando o coração dele, alcançando o coração do Alberto e da Amanda, restaurando, porque é um processo difícil. É um processo difícil. E aí, queridos, nesses momentos, a gente diz assim: como que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? Como a receber isso? Como processar isso?
A minha esposa ainda falou, nós indo para lá, o dia mau chegou na casa do Alberto e da Mana. O dia mau vai chegar nas nossas vidas, queridos, mais cedo ou mais tarde. O dia mau, ele vai chegar, é certo de chegar. Porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então não adianta vivermos na ilusão, achando que por hoje, se estiver tudo bem, tudo maravilhoso, tudo funcionando, tudo dando certo, no emprego, na família, na saúde, que amanhã possa não haver uma desgraça, uma perda, um fracasso. E aí, como nós iremos nos comportar? Qual será a nossa atitude diante do caos? Diante de algo que nós poderíamos estar reivindicando, por que que isso acontece comigo? Eu sou fiel, eu sou uma pessoa que busco a Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. Por que que Deus permitiu tal coisa na minha vida? É uma indagação que todos nós fazemos. É algo que nós fazemos, queridos, de uma forma muito impactante, porque nós estamos impactados com aquela circunstância. Eu vi um filme, indicado pelo pastor Léo, e que falava, qual é o nome do filme? Esqueci agora, não sei o que da fé. Uma coisa assim, eu esqueci agora. Oi? Questão de fé, isso aí. E que contava a história de um pastor que na correria da igreja, no envolvimento da igreja, com muitas atividades da igreja, não vou ficar contando o filme, só para vocês poderem entender o desenrolar do filme, e ele não vai buscar o garoto no colégio no dia, uma hora marcada, o garoto sai, ele liga para o garoto, para saber onde ele estava, porque estava indo pegar e se atrasou, e naquele momento que o garoto atende o telefone, que vai atravessar a rua, ele é atropelado e tem morte cerebral. E ele se revolta contra Deus. Ele se revolta contra Deus. E por que muitas vezes temos esse comportamento? Por que nós somos ousados em ter a ousadia de acusar Deus de uma desgraça, de uma calamidade, de um caos que ocorre na nossa vida? Por que será que nós temos essa iniciativa? Por que parte de nós essa prontidão em acusar Deus e lançar sobre Deus a culpa da desgraça na nossa vida? Por que não ser sempre felizes nessa terra, já que eu aceitei, já que entreguei a minha vida a Jesus? Por que então não viver todos os dias com mar de rosa, maravilhosamente, como se estivéssemos isolados do mundo numa bolha, e só coisas boas acontecessem comigo e nada nos acontecesse de ruim? Você acha que Jesus morreu para isso? Você acha que o cerne, o objetivo da morte de Cristo no Calvário foi para isso? Nessa terra? Não, meu amado, não, minha amada. Ele morreu sim, para que você pudesse desde já, nesta terra, desfrutar de paz. E paz independe do caos que você esteja vivendo. Ele sim nos salvou e nos alcançou para que vivemos uma eternidade no lugar que Ele preparou desde a fundação do mundo, para que assim, naquele lugar, possamos desfrutar de alegria, de contentamento, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que ali não haverá mais pranto, nem tristeza, nem choro, nem dor, só alegria, só contentamento. Por quê? Porque o ambiente de Deus, nós estaremos no ambiente de Deus, nós estaremos onde Deus tem pleno domínio. Na terra, queridos, Deus queria ter o domínio sobre a terra, mas pela legalidade, pela nossa legalidade, pela palavra de Deus, porque Deus consentiu, Deus determinou que o homem tivesse livre arbítrio.
ele é livre para tomar suas escolhas, ele é livre para fazer suas escolhas, tomar o rumo da sua vida, traçar o destino que ele quer. Não existe destino determinado, não existe. Às vezes as pessoas passam situações e vão dizer, situações essas que são resultados de escolhas erradas lá atrás, e vai dizer com desculpa, é o destino, eu tenho que passar por isso. Não, isso é uma mentira, isso é um engano, isso é uma negação. Muitas das coisas que nós passamos hoje é resultado de escolhas que eu fiz lá atrás. A Bíblia mesmo diz que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. É um princípio espiritual e físico. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que estamos num mundo mergulhado na malignidade. Estamos num mundo onde existem doenças. Estamos num mundo onde existem brigas, confusões, perseguições, maldade, calúnia. O próprio Senhor Jesus experimentou todas essas coisas. Ele mesmo foi participante desses sentimentos, dessa mentira, desse engano, dessa falsidade entre nós. Ele foi alvo disso. Ele foi ferido, ele foi caluniado, foi cuspido, zombado, desacreditado, insultado. E pasmem, por aqueles que ele abençoou, por aqueles que ele liberou uma palavra de bênção, por aqueles que ele curou, por aqueles que ele se manifestou como bom, como uma pessoa boa, uma pessoa que só queria fazer o bem, uma pessoa que só queria abençoar o próximo. Porque esse é o mundo, queridos. Esse é o mundo em que nós nos encontramos. Por isso, queridos, a importância de estarmos sempre lendo e estudando a palavra de Deus. Eu não me canso de falar isso. Alguém pode dizer, mas o pastor é chato com isso. Sou, meu amado, eu sou chato. Eu vou procurar ser mais chato ainda, porque eu não quero Deus me cobrando a minha falha, o meu erro, a minha negligência de não ter falado incisivamente à igreja da importância de ler a palavra e meditar nas escrituras e permitir pela oração o agir de Deus nas nossas vidas. Tem gente que lê Bíblia, mas presta atenção o que Tiago fala. Não basta ler, não basta entender. Você precisa se deixar ser envolvido pela palavra. Você precisa permitir que o que você está lendo, ela venha falar o seu coração, ela venha tocar nos pontos, nas áreas da sua vida, para que você se arrependa, para que você volte atrás, para que você entenda o que você está vivendo e fique atento para aquilo que você poderá viver, porque a Bíblia mesmo diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então existe uma possibilidade. Existe a possibilidade da queda? Sim, existe a possibilidade da queda. Por quê? Porque eu sou uma criatura com uma humanidade caída, mas ao mesmo tempo eu sou um filho de Deus que me torna uma nova criatura. Como conciliar isso? Como eu poder conciliar? Como eu poder manter uma área da minha vida, uma essência da minha vida mortificada e deixar latente, deixar vivenciar, deixar predominar a outra área? Só lendo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não sei como isso acontece, mas existe realmente essa ação sobrenatural. E não é ver mensagem de televisão não, tá, irmãos? Não adianta não, você talvez que está aí assistindo televisão o dia todo, mensagem, pregador, não é isso não, tá? Não pensa que porque você está assistindo mensagem, que é dessa mensagem que vai trazer fé, não é não, querido. Você pode ficar impactado com um pregador que prega muito bem, que aborda bem, tem uma boa eloquência, mas não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando de ler a palavra. Sabe por quê? Há uma grande diferença. Quando você está vendo um pregador, quando você está me vendo aqui, você está recebendo a palavra, o Espírito está trabalhando.
Mas, querido, mais importante do que este momento aqui é quando você está no seu quarto, como Jesus orientou, um secreto, ali só você e Deus, você lê um texto e o próprio Deus fala com você, está vendo? Olha aqui, você está fazendo isso, você está agindo dessa forma que eu estou dizendo que está errado, que não está em conformidade com a minha palavra, com a minha vontade. Você precisa mudar. Olha aqui, você não está fazendo o que eu estou te direcionando. Eu tenho falado o seu coração e você tem apresentado argumentos. É o Espírito que fala ao seu coração. E essa é uma experiência, queridos, que eu vou te falar. Ninguém tem como roubar essa experiência de você. Porque não existe argumento contra essa experiência, é sua, é você ouvindo o próprio Deus falar com você, é você viver a experiência do próprio Deus te quebrantando, te moendo, dizendo você não tem razão, você não tem justiça, eu sou a sua justiça. Você não tem por que estar vivendo esse sentimento, não tem por que você estar magoado desse jeito, não tem por que você estar tomando essa decisão, porque eu sou o teu Deus. Você é meu, e você deve observar o que eu ensino, e atentar para aquilo que eu estou te direcionando. Quando isso acontece, queridos, nossa vida é abundante. Ah, que maravilha se toda a igreja estivesse fazendo isso. Queridos, eu poderia dizer que os problemas que existem na igreja reduziriam em 99%. Não teríamos quase praticamente problema nenhum na igreja. Não teríamos problema nenhum na igreja. Porque se nós lemos a palavra de Deus, se nós temos esse tempo com Deus, é Deus que vai nos tratar. Não é homem, é Deus que está tratando. E amados, eu separei nessa palavra, nesses 2 versículos, eu coloquei essa introdução. Então o que fazer? E aqui eu esmiucei, eu vou ser bem breve, bem objetivo, para não ser cansativo, para que vocês guardem. Eu separei partes deste versículo para nós entendermos e compreendermos o grau de profundidade, vamos assim dizer, de desejo que Paulo tem de expressar aos irmãos que estavam em Roma, acerca dessa carta que é tão importante, que foi a carta usada para a reforma da igreja por Martim Lutero. Essa carta que foi usada para mudar, para fazer a divisão de águas no mundo medieval, em 1500 e pouco, para que as pessoas pudessem começar a entender o que era realmente o mundo espiritual, porque até então, o mundo daquela época estava aprisionado por um ensino enganoso, mentiroso. E as pessoas, como não tinham acesso à palavra de Deus, por isso eu digo para você, meu amado, minha amada, leia a palavra. Tenho certeza que na sua casa, qualquer casa aqui, pelo menos tem uma Bíblia. Lá em casa tem umas 10. Eu acredito que a maioria das casas tem 2, 3 Bíblias aqui. Use a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Aquele tempo, quando começou a reforma na Áustria, o Martim Lutero, o que aconteceu, queridos? O povo tinha fome da palavra, queria conhecer a palavra de Deus, e não podia, não tinha acesso, não existia a Bíblia. Quando Martim Lutero começou a imprimir folhetos que traziam, ele começou a imprimir trechos da carta que Paulo escreve a Roma, principalmente lá atrás, que fala da graça, que fala a respeito de uma vida abundante, né? Que é a graça que salva, que é fé e não pagamentos, não é sacrilégio, não é atitudes que salvam o homem, mas sim a fé. E como ele começa a imprimir isso, e pasmem vocês, isso é uma curiosidade aqui, é dessa forma que surgiu a imprensa hoje, né? Gutenberg foi um homem que era admirado, era companheiro eu falei que agora não, explica aí, Martim Lutero. E Martim Lutero ele escrevia à mão. E Gutenberg falou assim: eu vou planejar, eu vou projetar
uma máquina que vai poder agilizar os teus impressos. Olha que coisa tremenda, queridos, a contribuição da palavra na história do mundo. E ele começou, a elaborar, a fazer as letras de madeira, tudo direitinho, com um trabalho artístico, e botar aquelas letrinhas de madeira, tudo direitinho, e fez uma forma, e aquilo vinha e pá, pronto, fazia uma e outra. Assim surgiu a imprensa, desta forma. Tremendo, queridos. O mundo não conta isso, né? O mundo não fala isso. Mas essa é a história real e verdadeira. E aí, queridos, com isso, uma das primeiras partes que nós vamos estar analisando, Paulo diz a sua carta: rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra, rogo-vos, ela está no grego, ela traz a conotação de implorar, de suplicar, de algo que vem do interior, uma súplica, um clamor ardente, algo realmente importante. Eu cheguei a botar aqui, queridos, da seguinte forma: fala de se entregar a Deus, que nos leva a um lugar de plenitude, gozo e paz, e faz com que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus se manifeste em nós. Ou seja, expressa uma súplica, um grito, é como se ele dissesse: o que eu vou dizer é tão importante que vocês precisarão dormir, acordar, andar e meditar. Vocês precisam viver isso constantemente. Rogo-vos, pois, irmãos, suplico a vocês. É o que eu faço aqui quase todo domingo. Queridos, eu suplico vocês, leiam a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, tire um tempo para estudar a palavra de Deus. Acorde um pouco mais cedo, queridos, vale a pena pagar o preço. Tem gente aqui que acorda cedo para ir para a academia, tem gente que acorda cedo aqui para exercitar, tem gente que acorda cedo aqui para fazer não sei o que, ou faz depois do trabalho, ou faz não sei o que, ou vai ter uma atividade, ou vê um programa, ou vê um futebol, ou tem uma série que assiste. Queridos, você gasta tempo em coisas que vai saciar o seu ego. Sim, tudo bem, nada de errado. Nada de errado, queridos. Isso não é, eu não estou dizendo que isso é pecado. O que eu estou dizendo é que você não pode negligenciar o seu tempo de Deus, de estudar a palavra, de conhecer Deus, de ter esse momento íntimo com Deus. Isso é muito importante. A outra parte, pela misericórdia de Deus. Essa misericórdia, queridos, essa misericórdia, nós precisamos entender o que isso nos arremessa. Nos arremessa para a graça. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo está dizendo assim: eu suplico a vocês, para que vocês entendam a graça sobre a vida de vocês, o preço que foi pago para que vocês hoje pudessem desfrutar de uma nova vida. O que Deus teve que fazer, o custo alto que Ele teve que pagar para que vocês hoje pudessem ter acesso às verdades espirituais, é algo que não pode ser jogado de lado, é algo que não pode ser esquecido, não pode ser banalizado. Nós precisamos valorizar pelo que nós fomos alcançados, por quem nós fomos alcançados e da maneira que nós fomos alcançados, queridos. Isso tudo é um processo. Apresentei os vossos corpos em sacrifício. Queridos, e essa parte que no Paulo quer trazer é o entendimento que nós coloquemos o nosso corpo em sacrifício vivo. O que é isso? É exatamente isso. É o que Jesus ensinou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sacrifício de louvor, querido, sacrifício de louvor não é sacrifício: ai meu Deus, eu tenho que ir lá no ensaio, eu queria ficar em casa hoje, puxa vida, eu vou perder minha série, mas tudo bem, eu tenho que, puxa vida, puxa vida, aguentar. Queridos, não é isso não, queridos. Sacrifício de adoração não é cantar não. Sacrifício de adoração é você adorar a Deus em todo o tempo na sua vida. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. No passado, queridos, os animais eram mortos. Primeiro tinham que ser mortos, imolados, e depois colocados sobre o altar para servir de sacrifício. Era um sacrifício morto.
Era um sacrifício que tinha que primeiro morrer. E a esse exemplo, Jesus, ele se deu como sacrifício vivo. Ele teve que morrer porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Ele se deu, ele morreu. O que sobrou para nós, queridos, é um sacrifício vivo, é viver uma vida abundante, é viver uma vida de experiência, é viver uma vida de dedicação, viver uma vida de mortificação do eu, negando a nós mesmos. Eu tenho que negar sim a vontade de dar de lá uma bolacha, é a vontade meu de chegar e pisar no calcanhar, é a vontade de caluniar, é a vontade de fazer fofoca, é a vontade de fazer a mentira, é a vontade do sexo ilícito, é a vontade de adulterar, é a vontade de roubar, é lutar contra isso, contra essas naturezas, características da nossa carne, as obras da carne. Eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Jesus lá do céu, ele não diz somente assim: eu amo vocês, tá? Eu perdoo vocês, tá? Tá todo mundo perdoado. Não, queridos, não foi assim desse jeito, não. Ele se fez homem, desceu à terra, se revestiu de mortalidade, de um corpo corruptível, carne e osso, habitou entre nós. Jesus, sendo Deus, ele teve que experimentar a fome, teve que experimentar o cansaço, as distâncias para caminhar, coisas características dos homens. Ele se identificou conosco, ele foi um verdadeiro sacrifício vivo, porque ele deixou a sua glória e veio entre nós, e com o seu corpo, ele se fez o sacrifício em nosso lugar. Ele somente não disse que nos ama. Nós temos essa mania, né? Oh, Deus, eu te amo. Eu te amo, Deus. Senhor, eu te amo. Eu sou apaixonado por ti. É fácil falar, né? Mas o que nós temos feito para nos tornar um sacrifício vivo? O que temos feito para expressar a presença de Cristo em nós? Jesus, ele deu testemunho. Jesus, ele fez. E nos chama também para fazer. Agora você não precisa morrer na cruz, queridos. Seus pecados já foram perdoados. Os sofrimentos, as lutas que você passa aqui, não é porque você é um cristão, é porque todo mundo passa. Como eu falei aqui do início, nós estamos mergulhados num mundo onde já é no maligno. É comum a todos. O ímpio tem câncer, você também vai ter câncer. O ímpio lá sofre desgraça, você também sofre desgraça. O ímpio bate com o carro, você também vai bater com o carro. O ímpio fica doente, você também vai ficar doente. São características das coisas deste mundo. Agora você tem a diferencial, porque você tem um Deus que olha, que assiste e que só vai, presta bem atenção à diferença. Você pode falar: pastor, então não tem diferença? Tem uma grande e enorme diferença. Se você fica doente, se você bate com o seu carro, se você tem câncer, se você tem qualquer coisa, desgraça de causa na sua vida, entenda uma coisa: é por permissão de Deus. E se Deus permitiu, Ele tem algo para edificar a sua vida. Ele precisa que você passe por aquele momento. Ele precisa que você desfrute daquilo. Podemos não entender porque a filhinha do Alberto, da Amanda, morreu, e eles muito menos. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe. Ele poderia ter curado? Claro que ele poderia ter curado. Claro que ele poderia ter passar sobre um simples resfriado, e a menina está aí boa, se preparando, já tinham começado a fazer preparativo para a comemoração dos 2 aninhos dela. Poderia passar e estar uma boa e ficar viva. Mas aprove o Senhor, por algum motivo que eu, você e eles mesmos desconhecem, que só vão saber lá na glória. Só vão saber lá na glória. A única coisa que eu disse para ela foi assim: olha, permaneça firme no Senhor, não se revolte, porque se você permanecer firme no Senhor, você vai ver sua filha de novo, você vai contemplar e vai viver com ela a eternidade. Acabou. Porque as pessoas ficam revoltadas, aí começa a enfraquecer, se afastar, aí pronto, aí acabou mesmo. A criança está na glória, está lá na glória, e eles acabam nunca mais vendo a criança.
Bom, outra coisa que nós assistimos: apresentai os vossos corpos em sacrifício. Não, já falei. A importância do corpo. Queridos, a importância do corpo. Por que o nosso corpo é tão importante? Então, quero falar rapidamente sobre isso aí. O nosso corpo, ele foi criado lá no Jardim do Éden por Deus, e Deus soprou a sua essência de vida nesse corpo que ele havia feito de uma matéria pré-existente, que é o barro. E a isso, esse corpo ganhou vida. E o nosso corpo foi criado com uma intenção de abrigar o Espírito de Deus, a presença de Deus, a essência de Deus. Em nenhum ser vivo em todo o universo tem uma característica assim. Só os seres humanos. Só os seres humanos têm o privilégio de receberem, de guardarem, de terem em si morando a essência e o Espírito Santo de Deus. Por isso que os nossos corpos, queridos, eles precisam. Hoje o mundo banaliza os corpos. Teu corpo é para o teu bel prazer. O teu corpo é para você desfrutar os prazeres, seja no sexo, seja na bebida, seja nas drogas. Aproveite, use com o seu corpo. O importante é você ser feliz, não é um lema que se tem? Faça o que você quiser, faça o que der na sua cabeça, o importante é você ser feliz. Essa é a mensagem do mundo. Sem limites, sem censura, sem responsabilidades. Desfrute do prazer, faça o que você quiser. Você tem direito, é direito seu, não é o que hoje que a psicologia fala, é direito seu. Tudo é direito seu. É direito seu, você tem direito. E é nisso que os homens, os seres humanos acabam caindo na grande armadilha deste mundo. Porque, queridos, é como a Bíblia lê: tudo que planta, tudo que semeia, vai colher. Isso é uma lei que exige que ninguém foge. Não tem como fugir. Todos nós sabemos que isso existe. E aí começamos a colocar os nossos corpos a serviço de nós mesmos, do nosso prazer, da nossa vontade. E as consequências virão, sim. Sim, as consequências virão. Eu entendi isso, queridos, novo, com 12 anos de idade, lendo a Bíblia. Eu entendi isso com 12 anos de idade. Por isso que eu digo, leiam a Bíblia, porque vocês serão bem-aventurados em tudo que fizerem. Leiam a Bíblia. Se eu não lesse a Bíblia, se eu não tivesse sido alcançado por Deus, eu garanto a vocês, mas garanto a vocês, que eu seria hoje uma pessoa adúltera, eu seria uma pessoa hoje, entende, promíscua, que eu seria uma pessoa viciada. Com certeza eu dependeria também de um tratamento numa comunidade terapêutica. Eu seria uma pessoa com um passado horrível, sujo, nojento. Com certeza, queridos. Porque a minha humanidade é a mesma que está na vida de vocês. É a mesma que está na vida das pessoas. É a humanidade caída, podre. A humanidade do pecado. Agora, por eu ter sido alcançado tão novo, e eu ter tido o zelo, me deixado influenciar por esse amor, sentindo o amor de Deus, a graça de Deus, eu mergulhei na palavra, porque me falaram assim, olha, eu me lembro muito bem da minha professora de escola dominical. Ela falou assim: Zé Carlos, se você quiser agradar a Deus, leia a Bíblia. Eu peguei aquilo como uma determinação, queridos. Eu obedeci. Comprei uma Bíblia e comecei a ler Bíblia. Li Bíblia, fui lendo, fui entendendo. No meu jeitinho, da minha forma, Deus se manifestou a mim, Deus falou comigo, eu entendi, e eu separei o meu corpo.
separei o meu corpo, porque eu entendia que o meu corpo abrigava o Espírito de Deus. Então eu não podia botar a mão em qualquer coisa, eu não podia caminhar em qualquer caminho, eu não podia fazer qualquer coisa que eu quisesse fazer com o meu corpo, o meu prazer. Não podia, porque o meu corpo não mais pertencia a mim. Eu ouvia as mensagens e guardava. Então quando eu via assim, a vida não mais te pertence, ela pertence a Cristo, porque Ele morreu a sua morte para que você vivesse a vida dele. Eu entendi isso. Eu guardei isso. Eu não brincava de ser crente. Eu guardei isso no meu coração. Então o meu corpo é templo do Espírito Santo, ele está presente. Então eu tinha cuidado com o que eu falava, com o que eu olhava, onde eu pegava, o que eu fazia, o que eu realizava, porque eu sabia que o Espírito Santo estava presente. Pastor não estava por perto, meus pais não estavam por perto, nem diácono, ninguém estava por perto. Eu podia fazer qualquer coisa que ninguém ia ver, mas o Espírito de Deus, aquele que me alcançou, estava presente na minha vida. E a ele não podia enganar. A ele não podia enganar. Por isso que eu fiz um pacto com 14 anos. Eu fiz um pacto com Deus. Senhor, eu vou consagrar o meu corpo e não vou me relacionar com menina nenhuma. Eu quero casar virgem com minha esposa. E teci aí. Teci exatamente como eu queria uma esposa. Aí, veio direitinho, a forma certinha. Como eu pedi, Deus mandou. Forma. Dê as medidas. Assim, assado, comprimento, papapau. Assim, desse jeito, papapau. Aí, certinho. Certinho, porque Deus é fiel, queridos. E eu casei virgem com 21 anos. Fui assediado, principalmente porque você faz um pacto com Deus e o diabo, ele quer te envergonhar. O diabo quer te envergonhar diante de Deus. E foi a menina dando em cima. Teve coisas assim que eu tive que fugir da uma de José mesmo. Sabe aquela coisa de José? Da mulher de Potifar chegar lá, né? E José ter saído correndo, mesma coisa. Não sei se é o mal de José sair correndo de mulher, né? Mas eu sei que eu fugi sim, queridos. E isso me ajudou, esse pacto, esse entendimento me auxiliou. Hoje eu tenho um casamento feliz, eu não tenho nada perturbando a minha mente. Tem os problemas de casamento? Tem, isso é normal, isso é comum. Mas, queridos, eu não tenho tristeza no meu coração, eu não tenho nada que me perturbe, nada que me prenda, eu não tenho nenhuma consequência, sequela, resultado de más escolhas. Eu não carrego em mim doença nenhuma, eu não carrego comigo, queridos, nenhuma culpa, eu não carrego comigo a tristeza de ter um filho espalhado que eu não conheço, revoltado porque nunca conheceu o pai. Eu não tenho nada disso, queridos, porque eu guardei a palavra, fui zeloso e preservei o meu corpo para adoração a Deus. Talvez alguém aqui fique triste, pastor, mas essa não é a minha história, eu não fiz isso, fiz tanta coisa. Amém, queridos, olha só, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não está olhando as coisas erradas, as coisas absurdas, abomináveis que você fez no passado. Ele está olhando para a tua vida agora. O que Ele quer de você é uma postura agora, uma atitude agora. O que você vai fazer com o seu corpo hoje, com a presença do Espírito Santo de Deus, é o que importa para Deus. O que passou, passou, não importa. Mas hoje, o que Deus quer é a sua atitude. O que você vai fazer com o seu corpo? O que você está fazendo do seu corpo? A outra coisa que Paulo nos chama a atenção, em sacrifício vivo, né? Eu já até falei aqui que os animais eram sacrificados. Jesus, Ele foi o nosso sacrifício vivo, Ele se deu por nós. O sacrifício, ele era muito interessante, queridos, e eu quero que vocês entendam, eu falo sempre isso, mas é sempre importante, porque isso faz toda a diferença, fez muita diferença na minha vida ao entender isso. O sacrifício de Jesus não foi, e as pessoas falam, você é salvo pelo sacrifício de Jesus, tá bom, mas como ligar? Como fazer a ligação, o elo que existe entre a morte de Cristo, a ação dele derramar o seu sangue na cruz do Calvário pelos meus pecados, e realmente os meus pecados serem perdoados? Eu falar disso e falar disso aqui, são duas verdades, mas o que une?
O que une essas verdades? Então é somente assim, pá, papum, acabou. Não, não é somente isso. Existe um processo que compete ao homem para que ele possa obter a salvação de Deus. Ué, pastor, mas não é pela fé? Exatamente. É a fé que é esse processo. Porque quando eu sou tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando estou sentado no auditório, e eu estou ouvindo a palavra de Deus, o Espírito está falando no meu coração, é contigo que eu estou falando. Eu conheço a tua vida, eu estou te convidando, eu estou te chamando, eu quero você para mim, eu quero que você mude a sua vida. Do jeito que você está vivendo não está me agradando. Eu quero que você se renda a mim. E quando você ouve isso e você fica dando desculpa, não, Deus, ó, na próxima, tá? Não. Hoje não estou legal, hoje não está bem. Na próxima aí, não, pode deixar aqui na próxima. Só que a próxima pode nunca mais chegar, querido. E quando eu tomo essa decisão, eu entro num processo de quê? De obediência, porque Jesus ele só morreu por causa de obediência. E o que Deus quer resgatar num homem salvo, num homem alcançado pela graça de Deus, é a obediência. Ele quer separar os obedientes, aqueles que morrem em Cristo, para herdar os céus, o lugar que Ele preparou desde a fundação do mundo. Porque Adão, enquanto ele era obediente, ele era cidadão do Éden. A partir do momento que ele desobedeceu, ele foi expulso do Éden. E o nosso retorno para o nosso lar, do lugar onde Deus nunca queria que o homem saísse, este lugar nós somente iremos adentrar, queridos, se vivemos uma vida de obediência, se permitirmos a manifestação do Espírito de Cristo em nós. Não é apenas uma falar, não é apenas você dizer, eu amo Deus. Eu amo Deus, eu sou apaixonado por Deus. Tem muito louvor, queridos, que eu vou ser sincero com vocês, chego até a me irritar, porque a igreja não é para cantar. Esse negócio de dizer que é apaixonado por Deus, que ama Deus, que dá tudo para Deus, é uma grande mentira. A igreja não está nesse nível, não está nesse nível. Essas canções que muitas vezes nós ouvimos, é para eles. Se a pessoa que canta lá, se ele está vivendo aquilo, glória a Deus, amém. Mas não é para a igreja. Nós vemos uma igreja hoje enfraquecida, uma igreja desmotivada, uma igreja sem atitude para o evangelho, uma igreja que não está disposta a ler a Bíblia, uma igreja que não está disposta a orar, uma igreja enfraquecida, queridos. E não é só aqui não, em todas as igrejas. Muitos estão atrás de algo novo, diferente, muitas luzes, muita modernidade. Mas aqui, queridos, a gente pode dar uma melhorada, mas o intuito aqui, a intenção aqui é vida com Deus, é palavra de Deus, é comunhão com Deus. Isso é que impera nessa igreja, e isso que eu sempre vou pregando, falando. O dia que eu morrer vinha outro, aí já morri, combati um bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. Mas, enquanto eu estiver aqui, queridos, o que vai predominar nessa igreja é a exortação a uma vida de comunhão com Deus, de serviço, de olhar para Deus, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É o desejo dele para nós. Nós precisamos sair do estigma, precisamos sair do aprisionamento da religiosidade. Nos contentarmos somente, queridos, de nos reunirmos e participarmos de um culto gostoso, com ar-condicionado, um ambiente gostoso. Quando terminar, você vai lá fora, você vai ver como é que está quente lá fora. Mas que não está gostoso, está fresquinho, está bom. Até bom ir no culto, às vezes não tem nem ar-condicionado na minha casa. Em vez de sofrer lá, eu vou para a igreja, lá está fresquinho. Queridos, nós precisamos ir muito mais além, precisamos ter expressão, sermos apaixonados por Cristo, sermos apaixonados pela nossa igreja, sermos apaixonados pela nossa comunidade. Tem problema? Tem, meu amado, tem problema sim, tem muita aflição, tem muito problema. Mas nós precisamos ser maduros para lidar com os problemas. A gente está vendo hoje uma geração de divórcio. Por quê?
Todo mundo é criança infantil, não sabe resolver problemas, não sabe lidar com problemas. Por isso que nós temos uma gama imensa de pessoas divorciando. Os índices são alarmantes. Dentro da igreja evangélica, eu não estou falando do mundo não, eu estou falando dentro da igreja evangélica. Pessoas que não sabem lidar com situações. O mais fácil é o quê? É se divorciar. É separar e tentar de novo. Ah, pastor, não deu não, estava muito difícil. Quem está fazendo curso de aliança sabe a importância de ter uma aliança. Aliança é aliança, não é um pacto. Você se aliançou, você jurou, você prometeu de viver com aquela pessoa até que a morte, somente a morte, é que pode separar a sua vida daquela pessoa. Então, queridos, vamos lá para outro, para a gente poder encerrar. Sacrifício santo, é o que eu estou falando, já comecei a entrar nele. Um sacrifício santo, de atitudes que agradam a Deus, que estejam dentro da conformidade da palavra, que estejam dentro do critério que Deus determinou para o homem. Sacrifício agradável. O que é isso? Queridos, era uma coisa muito interessante. Quando era colocado o animal, isso a gente ouve relatos, né? A gente vê coisas que aconteciam de crônicas, né? De pessoas que mencionavam isso. O animal era colocado sobre o altar. Então você imagina só, aquele pelo, aquelas coisas queimando, que fumaça, né? Quando você bota fogo do animal, alguma coisa, o cheiro que sobe é uma catinga terrível, queridos. Quem já sentiu um animal ser queimado, né? Sabe que uma catinha é uma coisa terrível. Porém, não é o cheiro em si, mas o ato de queimar aquele animal sob o altar subia para Deus como aroma suave, agradável, como perfume francês. Sabe por quê? Porque o que estava sendo queimado era a oferta de um ofertante que havia obedecido para ter comunhão com o seu Deus, a prática de entregar aquela oferta. Ele teve que abrir mão daquela oferta, ele teve que entender o que ele fez, ele teve que submeter às ordenanças daquela época, escolher o melhor animal, sacrificar e o colocar sobre o altar. O que nós temos que fazer hoje, queridos? Nós temos que fazer o mesmo, abrir mão de coisas, de oportunidades, que achamos que temos direito, que é a nossa justiça, mas que muitas vezes a nossa justiça, o nosso direito que é apresentado no mundo hoje, não está em conformidade à vontade de Deus, irá desagradar a Deus. Paulo fala de umas coisas que me chamam a atenção, são várias coisas, mas eu vou citar só essa aqui. Ele chama a atenção dos irmãos em Corinto, porque eles levavam outros irmãos aos magistrados para serem julgados. E ele fala: não há líder sobre vocês, não há alguém que seja mais maduro, que possa resolver, mediar essa situação de vocês. Vocês já estão pecando, já estão escandalizando, levando a causa de vocês ao pessoal do mundo. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Será que vocês não sabem que como igreja de Cristo vocês vão julgar os anjos? E esses anjos, ele se refere, são os demônios. Se vocês têm autoridade e poder para julgar os anjos, não podem resolver as suas causas, não podem resolver seus problemas. Vocês vivem em contenda, vivem em discussão. Coisa pequena, queridos, coisa banal, mas uma exortação, uma atitude errada. Porque todo mundo quer prevalecer, todo mundo quer engrandecer, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer dar a última palavra na questão, todo mundo quer que seja feita a sua vontade, todo mundo quer que prevaleça o seu ponto de vista. Nós precisamos ser humildes, queridos, olhar o outro superior a nós mesmos. É o que ensina a palavra, é o que ensina a palavra. Eu procuro ser humilde, eu procuro reconhecer. Vocês mesmos são testemunho de pessoas que vieram aqui em cima, que não tinham aparentemente a mínima chance ou qualidade de ser um pregador. Eu acreditei,
eu investi, muitos chegaram e me criticaram, o senhor não pode botar, tem que ser, bota uma pessoa dessa para pregar durante a semana, mas o senhor tem que pregar domingo. Não, num domingo que eu vou botar o camarada para pregar. Hoje, com a graça de Deus, vocês têm sido abençoados com essas pessoas. Vocês têm recebido palavra de Deus através dessas pessoas. Eu não me preocupo com isso, queridos. Eu não tenho medo de dividir altar com ninguém. Eu não me preocupo. Se alguém prega aqui, traz uma palavra de Deus, e sempre é uma palavra de Deus, e as pessoas ficam felizes, as pessoas falam, comentam. Queridos, isso não me traz de maneira nenhuma, nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de preocupação. Eu não tenho, queridos. Eu não preciso, estou aqui por obediência, eu não preciso estar aqui em cima. Isso aqui não é, vamos dizer assim, o motivo da minha vida. Não é. Eu estou aqui por obediência. Por obediência. Não é questão de sobrevivência. Eu obedeço a Deus. Outra coisa, queridos, e ele fala assim: mas transformai-vos. E ser transformados, queridos, é permitir uma metamorfose na nossa vida. A gente pode citar o exemplo da largata, né? A largata, né? Tem umas largatinhas que são mais bonitinhas, coloridas, mas normalmente a largata é um bicho muito feio, ele se rasteja, ele come folha, ele come, né, aquelas coisas ali, né, qualquer bagulho. É um bicho que fica se rastejando, até uma cobra miniatura. E fica aquela coisa ali, muitos têm nojo, tem umas que são bem cabeludas, bem assustadoras. Mas aquela largata, queridos, ela vai se transformar numa borboleta. Uma borboleta linda, colorida, delgada. A sua alimentação é especial porque é o néctar das flores. Assim como esse animal, ele sofre uma metamorfose, Paulo, ele está ensinando, está mostrando que nós também precisamos ter uma metamorfose na vida, não física, mas de atitude. Permitimos ser mudados e transformados pelo Espírito de Deus. Como eu já disse aqui, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É ser nova criatura. É permitir a ação de Deus nas mudanças da nossa vida. A outra coisa que ele fala, queridos, ele fala pela renovação da vossa mente. E ele está falando aqui no verbo grego de metanoia. O que é metanoia? É mudança de pensamento. Ou seja, você não vai conseguir viver uma vida que agrada a Deus se primeiro você não se deixar ser transformado, permitir uma mudança na sua vida. E você não vai permitir uma mudança na sua vida se você não permitir ser mudado a sua mente. A mente, queridos, é que determina o corpo. A mente é algo impressionante. Os impactos, né? Eu estou estudando um pouquinho mais a mente, que eu estou dando umas aulas, umas palestras lá na comunidade, comecei a dar. E eu estou estudando muito sobre a mente. Eu fico impressionado com a perfeição de Deus, queridos. A perfeição de Deus. E até hoje os cientistas, os neurocientistas, eles já estudaram, já descobriram muita coisa sobre o céu, mas ainda não conseguiram descobrir como e por que cada pessoa desenvolve um dom, cada pessoa tem uma peculiaridade, cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem uma impressão, e vocês não conseguem saber como é esse processo na vida do homem, do ser humano. A individualidade do ser. E isso é tremendo e maravilhoso. E Deus, Ele tem colocado em nós essa característica tão tremenda e tão maravilhosa, queridos. Mas ao mesmo tempo Ele diz que nós precisamos ter a nossa mente mudada, transformada. Não nos deixamos ser envolvidos pelos conceitos deste mundo, pela normalidade deste mundo, pelas influências deste mundo. Não vos deixais se conformar com o mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Para encerrar, queridos, você precisa entender o seguinte. Entendam só uma coisa. Muitos que estão aqui fazem escolhas, dirigem a sua vida, têm atitudes em cima de situações por causa de traumas.
por causa de experiência do passado. O trauma só se instala na sua vida, no seu psique, porque você não sabe lidar com ele. Por exemplo, você confiava muito numa pessoa, e essa pessoa te traiu ao ponto de criar em você um trauma, uma resistência, e você não confiar mais em ninguém, você se fechar, você ser uma ostra. Isso porque você não estava preparado, você confiou abertamente, de todo o coração, naquela pessoa. Você não estava preparado com a decepção que ela poderia te provocar, como provocou. Você se iludiu que aquela pessoa nunca iria te decepcionar. E por você nunca esperar isso, aquilo entrou na sua vida como um trauma. E você acabou ficando refém de um sentimento que tem prejudicado, tem molestado tanto a sua vida, como a vida daqueles que estão ao seu redor. E o diabo é mestre nisso, porque sabe com quem, que faixa etária que ele quer mais criar traumas? Nas crianças, que estão ainda em formação do seu psique, estão na formação do seu caráter. E o diabo é covarde. Porque ele aproveita a incompreensão, o despreparo dos pais mesmos, para ser os condutores, ou os ofensores, né, vamos assim dizer, de traumas na vida daquelas crianças. E a gente começa a ver pessoas que têm grande dificuldade, até dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja que têm a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, mas ainda estão aprisionadas com traumas e não conseguem viver uma vida de comunhão, não conseguem lidar com situações. Por isso que nós estamos vendo hoje uma igreja ainda tão fraca, tão uma noiva ainda tão meninina, né? Não tão infantil, vamos assim dizer. Como o autor dos Hebreus diz: dado o tempo que vocês têm com Cristo, esperava ver vocês comendo comida sólida, mas vejo que vocês ainda fazem necessidade do leite materno, porque são fracos na fé, não conseguem aguentar experiências, não conseguem aguentar provações. Para tudo isso, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma transformação, um entendimento, uma consagração, para podermos compreender em todas as circunstâncias na nossa vida, que a vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita, mesmo nos momentos de caos. Somente com essa maturidade é que eu sempre vou glorificar a Deus, é que sempre eu vou exaltar a Deus, é que sempre eu vou engrandecer a Deus, independente das circunstâncias que cercam a minha vida. O meu louvor a Deus, ele não depende das circunstâncias. A minha adoração a Deus não depende se eu estou bem, se eu estou mal, se estou rico, se estou pobre, se estou com saúde, se estou doente. Independe, porque Deus é o que Ele é, independente de que eu sou o que esteja vivendo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A vontade boa faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. As coisas podem estar difíceis, mas no final eu vou concordar com tudo que cooperou para o meu bem. Agradável, quando a minha vontade se unir à vontade de Deus, o prazer de Deus possa ser o meu prazer também. A vontade de Deus precisa se tornar a minha vontade. A minha vontade não somente aceita, mas também vai amando e desejando essa vontade de Deus. Quando a nossa vontade se une à vontade de Deus, de forma que o desejamos oferecer a Deus, não é algo exterior, mas algo que procede da nossa própria vontade, então tudo começa a se tornar um privilégio, um prazer, algo agradável a Deus. Ou seja, o reino de Deus não é pesado para nós. Quando a vontade de Deus passa a ser a minha vontade, o melhor de Deus se manifesta perfeitamente em mim. A vontade de Deus passa a ser o meu norte para eu voar em lugares altos com o Senhor. Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos.
Glória a Deus. Você que está aqui, meu amado, meu irmão, talvez, com certeza Deus separou essa palavra para que estivesse trabalhando na sua vida. Talvez em alguns, para algo que você já esteja vivendo hoje. Outros, uma palavra que você deve aguardar para que você esteja precisando dela amanhã. Talvez no dia mau, quando chegar na sua casa, na sua vida. Mas seja como for, a vontade, a palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. Sempre, 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 sempre. E você que está aqui essa noite, meu amado visitante, minha amada visitante, eu não poderia deixar de passar a oportunidade, porque eu não sei o impacto dessa palavra na sua vida, pelo que você tem ouvido, pelo que você conhece, pelo que você tem vivido. Talvez você nunca ouviu a palavra de Deus, ou se ouviu, nunca impactou você, como talvez tenha impactado hoje, essa noite. Talvez você que já tenha andado nos caminhos do Senhor, mas se afastou de situações, coisas que aconteceram, circunstâncias que foram enfraquecendo, foram minando a sua fé, e você acabou se vendo afastado das coisas de Deus, desanimado das coisas de Deus. Isso é até normal, é até comum na nossa vida, mas se nós guardarmos, se nós atentarmos e nos renovarmos na presença do Senhor, Ele nos restaura. Então você que está aqui essa noite, que você ainda não tomou uma decisão, você ainda nunca disse para Deus abertamente: Senhor, eu quero entregar a minha vida, o controle da minha vida em Tuas mãos. Eu não quero viver mais uma vida, eu não quero viver segundo o que eu entendo, o que eu acho, acredito, mas eu entendi que existe a Tua vontade na minha vida, e o que eu tenho vivido não é a Tua vontade, mas a partir de hoje eu quero que a minha vontade seja a Tua vontade. Eu quero fazer da minha vida um lugar que o Senhor possa estar habitando no meu corpo, e eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero eleger o Senhor Jesus como meu Salvador, Salvador da minha vida, Salvador dos meus pecados, Salvador das maldições que cercam a minha vida. Eu quero Te eleger como Senhor da minha vida. Você que está aqui essa noite, que você deseja assim, você não precisa falar nada, eu já disse isso para você, mas se você assim desejar, você pode estar manifestando o que eu disse, vindo aqui na frente. Quero te desafiar ao ousadamente sair do seu lugar e vir aqui na frente. O fato só de você vir aqui na frente, você está confirmando aquilo que eu acabei de declarar. Um desejo, uma vontade de querer realmente Deus na sua vida. Não é religiosidade, meu querido, não são práticas religiosas, não são culturas de doutrinas que o homem passou para você, mas é um estilo de vida que vai transformar a sua vida, vai fazer você uma nova criatura, vai você providenciar uma paz que você nunca experimentou, algo de excelência na sua vida. Como aquele crente está passando por tanta luta e é tão feliz, é tão contente, a gente não vê murmúrio nos seus lábios. Essa paz, essa alegria que Ele quer compartilhar com a sua vida. É esse mistério que muitas vezes você pode não entender, mas já está revelado àqueles que entregaram a sua vida a Ele. Se tiver mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, se tiver alguém mais que deseja entregar a sua vida, você pode vir aqui na frente. Eu não estou te oferecendo religião, presta atenção, eu não estou te oferecendo religião, nem estou falando se mudar de religião. O que eu estou aqui te apresentando é o reino de Deus na sua vida, é o perdão de Deus, é o teu nome ser escrito no livro da vida de Deus, para que você viva uma vida abundante. Vamos ficar de pé, queridos. Mais alguém? Mais alguém? Nós já vamos encerrar esse momento. Nós somos avançados na hora. Aleluia.
orar pela Andréia. Ela está se reconciliando com o Senhor. Ela estava afastada e ela está voltando para os caminhos do Senhor. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então vamos estar orando por ela. Vamos estar orando pela ela. Obrigada, Senhor. Obrigada por podermos estar na Tua presença. Obrigada porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade. E que o Teu Espírito move no nosso coração, ó Deus, a verdade, a veracidade da Tua palavra. Nós Te louvamos pela vida da Andréia, Senhor, que hoje, ó Deus, confessa, Senhor, que volta para o Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Deus, pela vida dela, porque o Senhor preparou esse momento, essa noite, ó Deus, essa data, ó Deus, para que ela estivesse aqui, e o Espírito do Senhor falou o seu coração. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, que ela caminhe, ó Deus, na Tua presença. A obra que o Senhor começou, a Tua palavra diz que o Senhor termina, e que o Senhor nos aperfeiçoa até o dia de Cristo Jesus, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, abrindo os seus olhos, a sua mente, os seus ouvidos, o seu coração, ó Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor, para compreender o Teu amor, a Tua graça, maravilhosa graça, ó Deus, e Senhor, que o Senhor faça de forma abundante, de forma gloriosa, Deus, a Tua obra, os Teus planos, ó Deus, para a vida dela. Muito obrigada, Senhor, nós Te agradecemos, no nome santo do nosso amado, o Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Andréia, quero que você vire agora e conheça sua nova família. Aleluia. Essa é a família que vai caminhar com você, Andréia. Pode contar conosco. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu adoro pelo que Aleluia. Ele é. Glória a Deus. Haja que houver, Glória a Jesus. sempre será Deus. Depois você pode dar um abraço apertado na Andréia. Vamos orar. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, nós estamos imensamente alegres, Senhor. Nosso coração está regozijando, Senhor, pela vida da Andréia. A alegria, Senhor Deus, no nosso coração, a felicidade, Deus. Porque quando um pecador se arrepende ou quando alguém retorna para os Teus caminhos, a Tua palavra nos diz que é uma festa no céu. Há uma festa, arromba no céu. A alegria, regozijo entre os anjos. A alegria, o contentamento por um pecador que se arrepende. Ah, Senhor Deus, faz-nos entender a importância desse momento. A alegria vem invadir, Senhor, os nossos corações. A alegria, Senhor Deus, vem a transbordar no nosso interior, por vermos pessoas que ainda estão ouvindo, estão atendendo o Teu chamado, que estão se convertendo, estão se reconciliando. Deus, isso é o motivo, é o propósito da Tua igreja nesta terra. Sem esse propósito não há existência, não há propósito de existir a Tua igreja na terra. Nós estamos aqui para anunciar, para pregar, para ajudar, para caminhar junto, para fortalecer, para clamar, orar, Senhor Deus, aleluia, para que vidas e mais vidas venham se entregar a Ti. O nosso chamado é arrombar a porta do inferno, saquear de lá o prêmio, os bens do inimigo, que são as vidas aprisionadas, e levá-las para Ti, para o Teu reino de gozo, de paz e alegria. Aleluia.
Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por cada irmão, por cada irmã. Obrigado por cada um que tem chamado, tem convidado, tem dado testemunho, tem ajudado. Senhor Deus, abençoa, Senhor, potencializa, abençoa, derrama, Senhor Deus, a tua graça sobre cada um que aqui está. Leva-nos na tua graça, na tua paz. Senhor Deus, desfruta, Senhor Deus, da alegria, Senhor Deus, daquilo que vai exalar dos nossos corações. Regozije, Senhor Deus, da nossa adoração verdadeira, do nosso sacrifício vivo diante de Ti. Nós agradecemos, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de conquista. É o que nós te pedimos, já agradecidos o nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém?